Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. Me chamo Laís Pinheiro, sou psicóloga, mestre em psicologia e hoje daremos continuidade ao livro Aprendendo a Terapia Cognitivo-Comportamental. Estamos iniciando agora o capítulo 8, que diz respeito à modificação de esquemas. E aí, para nós começarmos o nosso vídeo, eu gostaria de falar um pouquinho sobre esquemas. Imagina só, você, desde o seu primeiro dia de vida até o dia atual, foi tendo experiências gigantescas, você foi tendo contato com muitas pessoas, você foi aprendendo a ser você. Desde o nosso primeiro dia de vida, a gente vai tendo contato ali com os nossos pais, com os nossos professores, com os nossos amigos, nós vamos tendo experiências únicas, realmente. E os nossos esquemas, eles vão sendo construídos exatamente por tudo aquilo que nos envolveu desde o nosso primeiro dia de vida. Alguns esquemas são adaptativos e outros não são adaptativos, e são sobre eles que nós precisamos trabalhar. Imagina só que você está com um paciente que tem uma crença nuclear de desamor. Aquela pessoa que sente que não merece ser amada, que não merece ser acolhida verdadeiramente. E ela, então, possui um esqueminha de, puxa, então eu só serei amada se eu for magra. Eu só serei amada se eu tiver o corpo perfeito. Eu só serei amada se eu fizer tudo por todo mundo, se eu conseguir falar sim para tudo. Então, isso vai trazer um sofrimento muito intenso para essa pessoa. Porque os esquemas, eles acabam tendo como estratégia de enfrentamento para algumas situações que não são positivas. Porém, como eu falei para vocês, como existem esquemas adaptativos, eles merecem ser reforçados pelo terapeuta para com o seu cliente, porque com certeza esquemas adaptativos podem ajudar o teu paciente a estratégias de enfrentamento positivas. Então, entender sobre os esquemas e modificar os esquemas desadaptativos também é nossa função enquanto terapeuta. Então, vamos agora juntos trabalhar esses aspectos de modificação de esquemas. Como esses esquemas eles vão sendo construídos conforme o tempo vai passando e desde o nosso primeiro dia de vida, alguns eventos traumáticos eles podem fazer uma grande potência em como nossos esquemas foram construídos. E eventos traumáticos podem ser aqueles eventos que causam um estímulo aversivo muito intenso em você e que pode hoje aparecer de uma forma que não tem nada a ver com esquema traumático, mas que aquela situação específica traz em ti, por exemplo, aquilo que você já sofreu um dia, ou a forma que você interpretou aquela situação. Por exemplo, imagina só que você é uma criancinha e você está no colégio, por exemplo, você tem 5 anos e você está no colégio esperando seu pai chegar para te buscar. E aí a sua aula acabou meio-dia. Quando deu 1 hora da tarde, seu pai ainda não chegou. Imagina que você vivenciando aquela situação específica pensa, nossa, eu acho que meu pai me esqueceu, nossa, eu acho que eu não sou tão importante assim para ele, nossa, eu acho que não dá certo. E conforme isso foi passando ali na tua mente, você chegou à conclusão de, puxa, eu não posso confiar nas pessoas. Isso certamente foi um evento traumático gigantesco na tua trajetória. Porém, pode ser que teu pai tenha se atrasado por inúmeros motivos. A chefe dele não liberou ele mais cedo, ele pegou um engarrafamento gigantesco, não tinha nada a ver com o fato de você não ser importante ou o fato dele ter te esquecido. Não foi nem um pouco sobre isso, mas a forma que você vivenciou aquela situação, a forma que você pensou a respeito, a forma que você se conectou com aquela situação, que você interpretou, te fez pensar um pouco sobre isso, que, por exemplo, imagina que hoje afeta, por exemplo, os seus relacionamentos, você tem dificuldade de confiar nas palavras das pessoas, você tem dificuldade ali de se entregar, por exemplo, em um relacionamento. Isso tudo pode ter ali gerado por esse evento que aconteceu e a forma na qual você foi desenvolvendo ali os seus esquemas. E aí, muitas vezes as coisas acontecem no aqui e agora, mas tem uma explicação de como esses esquemas foram criados. Então, nós vamos precisar trabalhar com o nosso paciente toda essa situação para que ele consiga
trabalhar isso, trabalhar os seus pensamentos automáticos e principalmente os esquemas, os que têm mantido, por exemplo, ó, eu não consigo confiar nas pessoas, eu não posso confiar nas pessoas. Isso é uma afirmação muito pesada, no sentido de eu não posso confiar nas pessoas. Então, sempre que eu me ver numa situação em que eu preciso confiar em alguém, eu vou retrair. Por quê? Porque a minha regra é eu não posso confiar nas pessoas. Mesmo que aquela pessoa seja extremamente confiável, eu vou retrair por causa dessa regra, por causa desse esquema. Então, a gente vai precisar trabalhar com esse paciente todos esses pontos. Conforme a aliança terapêutica ela vai se consolidando, você nesse momento, para usar essa técnica que eu vou falar para vocês, que é a flecha descendente ou seta descendente, nós precisamos realmente ter uma boa aliança terapêutica, tá? Porque nós vamos trabalhar com o nosso paciente perguntas bem diretivas que nós podemos trabalhar para efetivamente identificar esses esquemas do paciente. Então, nós vamos inferir, por exemplo, algumas perguntas que a gente acha como uma hipótese para perguntar para o paciente como que ele se sente em relação a isso, como que é para ele esse aspecto, como que ele se sente em relação a isso, para ver se para ele faz sentido ou não. Então, talvez essa técnica seja muito importante para você se trabalhar e trabalhar com o seu paciente ali esses esquemas e descobrindo com ele esses esquemas. Outro ponto, gente, que pode te ajudar bastante na identificação dos esquemas é realmente identificar padrões de pensamentos automáticos. E nesses padrões, as nossas crenças centrais e nucleares e os nossos esquemas, eles podem estar por trás de tudo isso, tá? Quando a gente fala, por exemplo, de um tema específico na sessão e a gente foca ali naquele tema, quando a gente traz, por exemplo, o RPD, o registro de pensamento diário, no momento em que o terapeuta ele consegue analisar ali o padrão de pensamento automático nesse registro de pensamento. Então, analisar, por exemplo, os padrões de pensamentos automáticos pode ser um guia para te ajudar na identificação dos esquemas disfuncionais do teu paciente e os funcionais também, tá? Eles podem aparecer também nesse aspecto. Outro ponto também que pode te ajudar bastante no descobrimento dos esquemas do teu paciente é fazer uma revisão da história de vida dele. Lembra que a gente falou que os nossos esquemas eles estão sendo construídos em nossas vidas desde o nosso primeiro dia de vida. As experiências fazem parte, a nossa história de vida, as pessoas que a gente conviveu, realmente as relações nas quais nós tivemos. Então, nós podemos fazer uma técnica relacionada ao roleplay com aquele paciente para trazer uma retrospectiva da história de vida dele, ou sugerir algumas atividades de casa para serem realizadas por ele. Então, esses pontos, essa retrospectiva da história de vida, também pode te ajudar bastante nesse descobrimento dos esquemas. Então, gente, a partir do momento em que você consegue, conjunto com o teu paciente, identificar os principais esquemas dele, nós vamos para a modificação de esquemas. Lembrando que esses esquemas eles vão sendo construídos desde sempre, ou seja, eles estão bem enraizados naquele teu paciente. Então, não é porque ele teve um insight em uma sessão que ele vai mudar drasticamente, tá? Então, é uma mudança contínua. Então, para isso, a gente pode fazer questionamento socrático com ele, uma lista de vantagens e desvantagens, a checagem das evidências, para que consigamos efetivamente trabalhar essas evidências que ele percebe de, puxa, não tem evidências. Então, a gente vai trabalhar com ele sobre esses aspectos, o processamento contínuo, tá? Então, vários pontos devem ser levados em consideração para essa modificação dos esquemas dos nossos pacientes. Além disso, outras técnicas como gerar alternativas para o paciente ali, trabalhar outras alternativas para esses esquemas com o nosso paciente e o ensaio cognitivo comportamental também é muito utilizado na modificação de esquemas. Com esse aspecto, nós vamos ajudar o nosso paciente a regular o seu humor, estabilizar os seus sinais relacionados à ansiedade, vamos conseguir efetivamente trabalhar esses sintomas do paciente e também prevenir recaídas. Além disso, nós vamos continuar nos nossos esquemas promover uma percepção de autoconhecimento e trabalhar sempre essa vida que vale a pena ser vivida, como diz Marcelinha. Então, esse foi o capítulo número 8 do livro Aprendendo a Terapia Cognitivo Comportamental.
Espero que tenha te ajudado e conta comigo, vamos pro próximo vídeo. Um beijo bem grande em você, até a próxima!